Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Murnau, um projeto do Azul de Saturno. Olá a todos, eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. E eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. E essa semana a gente vai analisar um filme francês, o nosso último filme francês do mês, que é Não, esse filme não, foi trocado, será A Família Bélier. A gente trocou o filme devido a um pedido de uma pessoa. Então, como a gente já falou, né? Vocês, se quiserem indicar filmes e tal, a gente acabou vendo e achando esse filme com uma relação de família interessante. E ele é um filme que trata sobre temas importantes, assim como O Azul é a Cor Mais Quente. Porém, O Azul é a Cor Mais Quente, ele é um filme muito conhecido. Então é muito mais fácil você ter acesso a ele do que o A Família Bélier, que é um filme extremamente importante e bonito, só que pouca gente conhece ele. Exato. Ele é um filme de 2014, tem 1h e 45 minutos de duração. A direção é do Eric Lartigan, não sei falar isso não, porque é francês, eu não falo francês. Enfim, como eu disse, é um filme francês, na verdade é um filme franco-belga. Ele é uma coprodução, né, entre a França e a Bélgica, o que parece. E ele trata sobre o quê? Em si, ele é um filme sobre uma relação de família. Você tem um pai, a mãe e os 2 filhos. A personagem principal é a Paula, que é a filha mais velha. E como é que rola a relação entre eles em si, né? A gente tem uma família, no mínimo, excêntrica ali na forma de agir. A gente vê algumas situações que muitas famílias seriam tratadas com um pouco mais de... como tabu, por exemplo, a questão de sexo ou coisas desse tipo. E que ali é tratada abertamente como se fosse algo normal também, sabe? Sim. É que o sonho dessa garota, ela acaba descobrindo como sonho o fato dela querer ser cantora. Porque, na verdade, no começo do filme a gente não tem essa noção de que ela realmente quer ser cantora. Ao que parece, ela gosta muito de música, tanto que começa ela ouvindo música. Na verdade ela tá sempre... várias cenas do filme ela tá com fone de ouvido ouvindo música, né? Mas ela acaba indo parar no coral da escola meio que sem querer, porque o crush dela vai pro coral. Então ela vai pro coral também. O moleque é a cara do Felipe Dilon. Mas no final das contas, ali dentro o professor de canto, né, o professor do coral, que é um pouquinho amargurado ali, que a gente vê um pouco disso, que parece ele pisou no calo de alguém lá em Paris, e aí enviaram ele pro Quinto dos Infernos. Então, segundo ele tá preso lá com os caipiras. Exato. Enfim. Tomassu, o nome dele. E aí ele acaba vendo nela um potencial e acaba meio que cutucando ela pra que ela tente cantar melhor e tal. E aí nessa ele oferece primeiro pra ela um dueto com esse menino, né, com esse crush dela lá, pro musical da escola, né. E depois ele, devagarzinho, ele vai meio que convencendo ela a participar de um concurso pra uma escola de canto em Paris. Isso. E nesse momento a gente vê alguns embates entre ela e a família, porque os interesses são diferentes. A família dela tem uma fazenda e eles têm uma relação muito estreita com a política, a ponto deles, não sei que nem a gente, né? Eles estão totalmente, como eu posso dizer, insatisfeitos com o serviço que o prefeito tá prestando pra eles, né? O prefeito, ele é o tipo charlatão, assim, né? Ele vai lá, fica aparecendo lá. Tipo, eles estão na feirinha lá, vendendo, tipo, os queijos da família e tal, né? E aí você vê que é uma parada, tipo, uma feira de rua, que tem vários vendedores e várias famílias que, no caso, também, ao que parece, vivem de produção independente ali e tal. E aí ele aparece lá, surge lá com uma porrada de gente, cumprimentando todo mundo, bem naquela do tipo, a eleição tá aí, hein, vota em mim. Exato. Só que no final das contas, o plano dele, na real, é meio que pegar toda aquela área ali, que é essa área onde tem essas famílias que fazem essa produção familiar ali, vendem ali dentro do próprio município, pra construir um shopping center. Exatamente. É uma questão bem pesada, né? E ele resolve que não, ele tem que lutar pelo aquele modo de existência ali, porque ele acha aquilo ali importante, que aquilo ali gera empregos e tudo mais. Então ele resolve disputar as eleições para prefeito. E obviamente ninguém acredita que ele pode vencer. Exato. E aí também começa a interferir um pouco na vida dela, porque ela também tem que estar ali presente naquele momento, com a família e tal, e ajudando. Só que ela tem o mesmo horário, assim, acaba tendo que ter o compromisso dela, né? De treinar lá com o professor pra poder participar do concurso.
E aí ela começa a ficar naquela de tipo, ela vai pra Paris se ela passar, mas ela vai abandonar a família. E aí, tipo, e ela não contou pra família, porque ela tem medo da reação deles, dela querer ir cantar em Paris. Sim, porque eles em si não estão nem aí pra canto. Por um motivo que a gente não falou até agora, mas é talvez o grande mote do filme, é que a família dela inteira é surda, menos ela. Ela é a única que ouve. Sim, então muitas coisas, tipo, dali do dia a dia é tratado por ela, né? Tipo, por exemplo, ligações pra fornecedores ou coisas do tipo, é ela que faz, porque eles não têm como ouvir pelo telefone. Contato com as pessoas na própria feira, né? Exato. No caso, as pessoas que, ao que parece, não sabem que eles são surdos e que eles não entendem ali o que você tá falando às vezes, ou uma pessoa fala muito rápido, ou não olha pra eles, porque eles conseguem ler lábios, mas é aquela coisa, dependendo da velocidade que a pessoa fala, e se ela não estiver olhando pra você, a pessoa surda, o surdo não tem como ler o seu lábio. Exato. Então, ela acaba tratando com esses clientes também. E é uma questão interessante nesse ponto, né? Porque a gente tem uma garota cujo sonho dela é ser cantora, porém é uma arte que os pais dela nunca apreciaram. Eles não têm como apreciar essa arte da forma como nós que ouvimos temos, né? Uhum. E a gente tem uma questão também que a gente estava discutindo aqui, é que muitas das coisas que a gente pensa, que a gente cria, a gente não pensa numa acessibilidade, né? Numa forma como é que alguém que não tenha um determinado sentido ou que tenha uma determinada limitação, de certa forma, ou uma forma diferente de sentir ou perceber aquilo, como é que aquela pessoa vai entrar em contato com aquela coisa, né? Como é que ela vai sentir aquilo? Uhum. E aí, esse filme ele acaba mostrando bastante esse ponto de vista, né? Tipo, ele mostra bem não só as dificuldades que eles têm, mas também mostram que, olha, ele é surdo, mas ele não é incapaz, eles conseguem fazer tudo que a gente consegue também, tipo, porque Sim. Às vezes a gente tem as pessoas têm mania de olhar para as pessoas com deficiência e achar que aquilo ali vai incapacitar elas de fazer qualquer coisa, sabe? Exato. E também mostra um pouco do preconceito que as pessoas têm, né? Porque, na escola, quando os pais dela vão buscar ela na escola porque eles têm uma consulta com um médico, inclusive é um dos momentos mais constrangedores do filme, porque é uma consulta com... Eu não sei se ele é ginecologista, se ele é clínico geral, o que ele é, porque aquele médico tá sempre tratando de tudo da família. Enfim, mas é porque a mãe dela tá com problema, o pai também. Mas é um problema dos dois relacionado a sexo. E ela tá ali no meio da consulta, tipo, explicando o que o médico tá falando e passando pro médico o que eles estão sentindo. Exatamente. É um momento muito constrangedor se você pensa que você é um adolescente. Né? Enfim, mas os pais delas vão buscar ela na escola. E a música do carro tá extremamente alta, porque sem querer ele ligou o negócio e eles não estão nem ouvindo, porque eles não escutam, eles são surdos. E conforme ela vai falando com eles pela linguagem de sinais, tem sempre um pessoal da escola que passa, fica zoando ela, coisas desse tipo. Ou o próprio prefeito que trata eles que nem idiota porque, eles são surdos. Exatamente. Ou até o próprio crush dela lá, que quando ele vai ensaiar na casa dela... Você tem outro momento constrangedor do filme, que ela acaba ficando menstruada no dia. E aí ela se esconde no banheiro e pede pra ele chamar a mãe dela, né? E ele fica gritando, né? Tipo, ele não sabe. Primeiro que ele não entende que eles são surdos. E aí quando ele entende, ele vira, tá, desculpa. Aí ao invés dele falar, tipo, claramente, não, ele começa a gritar pra eles. Porque isso é muito comum, né? Das pessoas acharem que, é surdo, então você tem que falar mais alto. Não, você não tem que falar mais alto, você tem que falar claro. Exatamente. E de frente pra pessoa... devagar, pra ela poder ler os seus lábios. Então, tipo... Isso. E uma outra questão, né? Por exemplo, que no Brasil a gente usa Libras, né? A linguagem brasileira de sinais. Uhum. Mas pouca gente aprende, né? Sei Sim. lá. Eu aprendi na faculdade por causa de uma matéria na parte da educação. Só que como não pratiquei, praticamente esqueci quase tudo, né? E que diga-se de passagem, as pessoas normalmente só aprendem porque... ou é obrigatória do seu curso, porque você faz licenciatura... Ou porque às vezes as pessoas olham e falam, eu preciso de uma optativa pra matar algum tempo. Essa aqui parece fácil, sabe? Não necessariamente. Você vê poucas pessoas que realmente vão lá pra querer aprender. Inclusive, se você mora em Niterói, agora eu acho que já não tem mais vaga, mas o ProLen da UF, que é o curso de idiomas da UF, ele tem um curso de Libras que inclusive é bem extenso, assim. Tem vários módulos. Grátis, não é? Eu não tenho certeza se o de Libras é grátis, mas se ele não for grátis, ele é um preço bem acessível. Sim. E é uma outra língua, né? E é uma língua oficial do nosso país. Aqui no Brasil se fala português e Libras. É uma língua oficial mesmo. Assim. Então, no caso, seria algo quase que obrigatório de que todo mundo
Sim. soubesse esse idioma. É uma questão, né? E esse filme, ele trabalha com a questão da música e desse sentimento que a música traz pra essa personagem e como é que os pais dela, que não ouvem, vão se relacionar com isso. Uhum. Até ter a cena que, na minha opinião, é uma das cenas mais bonitas de final desse tipo de filme, né? De filme de relação de família. Que é quando ela... Como vocês sabem, né? A gente nem tá dando mais alerta de spoiler, porque faz parte do nosso processo dar spoiler, porque afinal de contas a gente tá analisando a obra como um todo. Então é o final do filme mesmo, mas isso não vai tirar a experiência de vocês. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Talvez um dia a gente faça um papo aqui sobre spoiler, Né? e a diferença entre uma coisa e outra. Mas no final, quando os pais dela resolvem, não, vamos fazer isso por você, e levam ela lá pra cantar, eles levam ela por ser pra ela, não por ser uma música, não por ser essa arte. Mas chegando lá, na hora de cantar, ela se entrega de tal maneira que não só ela canta com a voz, como ela canta fazendo sinais. Então, eles conseguem, pela primeira vez, talvez, na vida deles, apreciar de verdade uma música. E todo o sentimento que ela carrega. Uma cena super bonita, onde você vê esse amor de família, e você vê que, tipo, eles fizeram tudo por ela, e ela tá fazendo por eles também. Eu acho que também entra em conta qual é a música que ela tá cantando, né? Porque é uma música sobre um filho que deixa o lar, né? E eu acho que ela também acaba meio que fechando meio que a relação deles ali, da discussão que eles estavam tendo até o momento. Porque até então, principalmente ela e a mãe estavam batendo muito de frente com esse assunto. A mãe porque não entendia aquilo ali também, porque ela tinha os próprios ressentimentos dela. E porque ela ao mesmo tempo também queria proteger a filha. Ainda tem aquela coisa de tipo, é meu bebê. E a filha porque queria ir, mas também não queria deixar ficar nessa coisa, né? Nesse mal-estar. E ali eu acho que é o momento que as duas realmente se entendem, né? Se entendem e... Uma sente o que a outra sente, né? É um momento onde você teria, sei lá, talvez um devir ali, né? Um devir de uma pra outra, com a Exato, outra. e aí eu acho que é o momento que elas mesmo se perdoam, talvez, sabe? E se entendem mesmo. E aí você tem esse desfecho, né, deles realmente batendo palmas, entendendo e sentindo junto com ela, agradecendo ao professor, até que é uma cena bem engraçada. Porque esse filme ele é muito delicado na forma como ele trata esse assunto. Ele tem vários momentos muito engraçados, de piadas por eles serem surdos. E ela mesmo fica falando, vocês ficam usando o ser surdo de desculpa, mas vocês conseguem fazer tudo o que vocês sempre tentaram fazer, né? E o filme ele usa disso, ele mostra os dois lados. Tem um momento da apresentação dela que é um ponto de escuta deles. E ela tá lá cantando com o moleque lá, o crush lá, o Felipe Dilon. É Gabriel o nome dele. É Gabriel, né? Super emocionados, assim, todo mundo chorando. E como você tá pelo ponto de escuta dos pais dela e do irmão dela, é só aquele barulho de vento, né? No caso, é só porque pro cinema ficar totalmente em silêncio, pra plateia é meio esquisito, né? Vídeo que aconteceu com Star Wars. Né? E aí você percebe que pra eles ali, aquilo ali não faz o menor sentido. Só são duas pessoas abrindo e fechando a boca, né? Não tem o som, não tem a melodia, né? É algo que depois ela, como a gente já comentou, né? No final, quando ela canta e usa a linguagem de sinais ao mesmo tempo, eles conseguem finalmente ter acesso àquilo. Eu acho que é isso. É um filme muito sensível, é um filme muito divertido também. Sim, é uma comédia, né? É uma comédia. E ele já nos introduz ao mês que vem, né? O que a gente vai falar no mês que vem. Sei não, a gente vai cair pra descobrir. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho.